Vamos dar prosseguimento ao nosso trabalho. Primeiramente, eu quero fazer a chamada novamente dos colegas vereadores. Ver se tem quórum. Ariel Soárcego. David Argenta. Eleonora Broilo. Fabiano André Piccoli. Fernando Silvestrin, presente. Jonas Tomazini. Jorge Sensi. José Mário Belaver. Josué Paese Filho. Maria da Glória Menegoto. Sandro Trevisan. Sidney Catafesta. Tadeu Salibe dos Santos. Tiago Brunet. Tiago Ilha. Os 15 vereadores estão presentes. Vamos dar prosseguimento ao nosso trabalho. Nós vamos abrir o espaço agora para o pronunciamento dos vereadores. Aqueles que desejarem poderão se manifestar verbalmente quanto ao processo por até 15 minutos. Lembrando que durante posterior votação nominal das infrações não será permitido qualquer manifestação de juízo, devendo apenas declarar o voto sim ou não. Se tiver que fazer alguma manifestação, vai ter que ser nesse momento. Então, convido os vereadores que quiser fazer uso da palavra, o espaço está à disposição. Vamos fazer, então, por ordem de chamada, então, aqui. Então, Ariel Soárcego. Senhor presidente, senhores vereadores, prefeito Clayton, o advogado, nossa deputada Fran, colegas vereadores, a imprensa, demais presentes, a quem nos assiste em casa e a quem nos ouve nesse momento. Eu havia feito um discurso por escrito, mas eu não gosto muito dessa questão de escrever. E eu falo sempre aquilo que eu penso, aquilo que acho que é a ideia que eu tenho que levar para frente, ou aquilo que meu coração ou que a minha razão manda. Nesta sessão, os pronunciamentos ou a decisão que nós estamos tomando aqui já é de conhecimento, os fatos são de conhecimento de toda a comunidade. Nós discutimos esses assuntos por várias vezes. Nós até às vezes cansamos a comunidade de tanto falarmos sobre esse problema. Se não fosse a vinda do coronavírus, talvez do Covid-19, aí talvez nós teríamos falado mais ainda. Mas dividiu essas atenções destes assuntos entre o Covid-19 e a questão do impeachment, principalmente aqui em Farroupilha. Em todos os 7 anos e meio da administração Clayton e Pedroso, nós aqui na Câmara de Vereadores fizemos as sugestões, nós fizemos cobranças, nós tentamos colaborar, votamos quase que a totalidade dos projetos a favor e algumas sugestões foram dadas, algumas foram aceitas, outras não, como é a democracia, mas nós tentamos fazer e na nossa consciência fizemos a nossa parte enquanto administração Clayton e Pedroso. Segundo o que eu vou votar na hora da votação, eu vou votar tranquilamente, com a consciência tranquila, sabendo que discuti tudo o que tinha para discutir, com as pessoas que tinha que discutir, fazendo esta conversa, eu vou dizer assim, com pessoas que entendem mais até às vezes do que eu, com outras que possam entender até menos que eu, mas ouvindo as pessoas. E nós estamos aptos sim nesta noite para declararmos o nosso voto. De nada adianta eu vir aqui falar sobre o ato 1, ato 2, ato 3, ato 4, que seja, se é o primeiro da solicitação, segunda ou terceira, todo mundo já sabe do que se refere.
E hoje não é um dia de críticas. Hoje não é um dia de fazer discurso que seja até eleitoral. É uma questão de dizer sim ou não por aquilo que você acha, ou tem a certeza, ou conhece, se é legal, se não é ilegal. Mas é um voto que a comunidade de Farroupilha depositou os votos em nós para nós darmos nas horas necessárias. Então, senhor presidente, eu não quero aqui me alongar, não quero ficar fazendo discurso. Eu vim para esta sessão ouvir o relatório, ouvir o advogado de defesa, o senhor prefeito se pronunciar, enfim, nós vamos dar o nosso voto, mas tenho a certeza de que com a consciência tranquila, com transparência, como todos vão ver aqui, mas podem dizer que o vereador Arielson é um vereador de oposição, gosta de, às vezes, querer tumultuar, mas todas as vezes que nós falamos foi no intuito de contribuir. Ninguém vai poder dizer que a gente tentou fazer algo que fosse para que não desse certo, porque quem paga com isso, ou quem vai ser prejudicado com atos que não devem ser feitos, é a comunidade de Farroupilha. Então não é essa a nossa intenção. Então, deixo claro já, senhor presidente, que vou me manifestar. O meu voto vai ser dado na hora do pedido do voto, mas quero deixar que o meu voto é com tranquilidade e com a consciência tranquila. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Arielson Arcego. Agora eu convido o vereador David Argenta para fazer o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar-lhe. Cumprimento também meus colegas vereadores, colegas vereadoras, prefeito Clayton, advogado de defesa do prefeito, a deputada Fran, a imprensa, todos os funcionários desta casa e os membros presentes que aqui estão. E a todos que nos assistem também. É um dia difícil, né, que Farroupilha passa, mas eu não tenho como iniciar o meu discurso sem lembrar de momentos de realização, prefeito, do projeto Clayton Pedroso. Acho que foram 7 anos e meio de muitas conquistas, foram mais de 500 obras que saíram do papel. Cito algumas importantes: o Parque da Imigração Italiana, o sonho de muitos, o Trevo da Tramontina, né, Fabiano, que lutamos tanto para sair do papel, o Trevo de Santa Rita, que se sonhou um túnel, mas se achou uma solução viável e se executou. A pista de caminhada para Caravaggio, os diversos postos de saúde, os asfaltos no interior e na cidade, os quase 40 quilômetros de asfalto. Então, essa semana refleti bastante sobre o que foi feito e fiquei bastante orgulhoso, por mais do momento delicado que vivemos. As passagens gratuitas para os estudantes da AFEI, que também uma bandeira dessa administração, que foi conseguido cumprir no primeiro ano de mandato. Então, são motivos que me orgulharam muito e fico muito feliz de ter participado desse projeto. Lendo o relatório agora, mais falando do relatório, em partes eu concordo com o relatório. Eu creio que todos já sabem, então, os motivos, como o vereador que me antecedeu, o Arielson, colocou, do processo que está sendo julgado. Mas eu quero repetir, que tenho certeza que a comunidade tem a dificuldade de, às vezes, acompanhar esse procedimento. Então, na minha opinião, os erros aconteceram de fato na compra dos terrenos sem a autorização prévia da Câmara, na suplementação do orçamento para a aquisição desses terrenos, também na nomeação do fiscal concursado para o cargo de procurador do município. Então, de minha opinião pessoal, eu entendo que sim,
houveram erros. Além desses erros, a administração municipal se mostrou, em alguns momentos, prepotente, comprando atritos com algumas entidades, por algumas falas do próprio prefeito ou de membros do Poder Executivo. E esses atritos, esse ambiente que se criou, pesam sim, e pesam para a avaliação nesse momento. Entretanto, também lendo e conversando bastante com juristas, não aconteceu nenhum ato de apropriação de valores por parte do prefeito municipal. Nenhum ato dos que estão sendo julgados corresponde à corrupção ou dolo por esse ser humano que aqui se encontra na frente nossa com muita humildade, de estar aqui nesse momento tão difícil. Os terrenos, como já falei na mídia, estão registrados em nome do município de Farroupilha e foram pagos dentro dos valores praticados nos parâmetros de mercado, conforme as avaliações que se encontram no próprio processo. O fiscal concursado já não ocupa mais o cargo de procurador. Entendo que, sobre este ponto, a Ordem dos Advogados do Brasil poderia ter realizado uma recomendação, prefeito, um aviso prévio sobre essa falha, que, na minha opinião, aconteceu, mas foi sanada. Creio que o Tribunal de Contas do Estado deverá, como sempre o fez, investigar e até, se for o caso, punir um eventual erro administrativo, tendo o Judiciário maior aparato e expertise para tal investigação. Estamos a menos de 5 meses, 141 dias, sendo mais preciso, da próxima eleição. Se levarmos em conta os 45 dias que já são a eleição começa 45 dias antes, não é só no dia do voto, estamos a menos de 100 dias de eleger os próximos mandatários de forma democrática. Vivemos um momento econômico e social do Brasil, e obviamente Farroupilha está inserida nesse contexto, extremamente desfavorável nos quesitos sociais e econômicos. E também essa situação de hoje não contribui em nada nesse momento. Por mais que muitas vezes, prefeito, divergir das suas opiniões, nesse momento eu não posso pensar apenas nas minhas mágoas com o senhor, e sim no desejo da maioria da população, expressado nas eleições, pelo voto, e reiterado esta semana nas enquetes realizadas pelas mídias sociais. Eu sou uma construção da comunidade. Eu não posso votar só pelas minhas mágoas. Eu tenho que respeitar o voto do cidadão e, principalmente, a vontade do cidadão farroupilhense. E percebi, esta semana, que grande parte da população não é a favor do impeachment, é contrária ao impeachment. No portal Leuver, que foi o que fez a última enquete com maior proporção, cerca de 3.000 votos participaram da enquete, 66% dos votos é contra o impeachment. Isso eu devo levar em conta na hora da minha decisão. Acho que é hora de pensar no bem do nosso município e não simplesmente nos meus anseios. E, sinceramente, olhando o processo, por mais que esses erros, na minha visão, aconteceram, a penalidade proposta pelo relatório, de acordo com os fatos do processo, é extremamente exagerada. Extremamente exagerada. Então, com muita humildade e responsabilidade, eu já antecipo meu voto, eu serei contrário, prefeito, ao processo de impeachment, respeitando o voto da população. Obrigado. Agora eu convido a vereadora Eleonora Broilo para fazer o uso da palavra. Senhor presidente, Fernando Silvestrin, colegas da comissão processante,
da qual sou presidente, Sidnei Catafesta José Mário Belaver, demais vereadores, prefeito municipal, Dr. Clayton Gonçalves, sua esposa, Francis Somense, deputada estadual, e o procurador do denunciado que aqui se encontra. Servidores dessa Casa Legislativa, senhor denunciante Dr. Maurício Bianchi, imprensa, autoridades presentes, senhoras e senhores que estão nos acompanhando de modo presencial ou pelas mídias sociais. Primeiramente, eu quero agradecer aos membros da Comissão Processante 03-2020 pelo trabalho ao longo desses meses. Muito obrigado. E gostaria de lembrar que nós, vereadores, temos a obrigação e o dever de ouvir a comunidade, e assim o fizemos quando, por maioria absoluta dessa Casa, aceitamos o processo de cassação 03-2020, da autoria dos eleitores Ricardo Ferreira Breyer, Maurício Bianchi, João Darzoni de Melo Rodrigues Júnior. No ensejo, não posso deixar de agradecer também o empenho dos servidores desta Casa, desde a Secretaria Executiva, assessores e, de modo muito especial, a doutora Franciele Campos, por sua dedicação, ética e profissionalismo na condução desse processo. Antes de iniciar a minha explanação propriamente dita, eu quero deixar claro que esta comissão oportunizou ao senhor prefeito todas as oportunidades, todas as chances de defesa cabíveis na lei. E esta comissão seguiu o rito processual estritamente dentro dos parâmetros legais. Como presidente dessa comissão processante, eu tinha preparado uma manifestação estritamente técnica sobre o meu posicionamento quanto aos 4 itens da denúncia, porém longo, extenso e cansativo. E hoje nós não estamos aqui para nós, 15 vereadores, não cabe a nós falar tecnicamente, não cabe a nós fazer política, não cabe a nós tornar essa manifestação cansativa para aqueles que nos ouvem. Então eu resolvi simplesmente falar com o que me vai na alma, mas dentro dos parâmetros da lei. Esta cadeira que eu ocupo e o juramento que eu fiz no dia 1º de janeiro de 2017 me dá o direito e a obrigação de julgar nas normas da lei esse processo que consta de 4 itens de denúncia, os quais eu não vou repetir porque já foram extensamente explanados. Por isso, eu serei breve, sucinta e transparente para todos aqueles que nos ouvem. Mas eu quero deixar claro que este é um momento muito, muito triste para a história política de Farroupilha. Mesmo sendo um momento inusitado, nenhum desses 15 vereadores que aqui se encontra gostaria de estar realmente aqui, conferindo este papel que nos cabe à luz de provas e de documentos oferecidos. Mas eu quero finalizar dizendo que, afirmando, aliás, que esta vereadora está convicta no acompanhamento do relator, nos 4 itens da denúncia. E era o que eu tenho para este momento e agradeço a atenção de todos. Obrigado, vereadora Eleonora Broilon. Agora eu convido o vereador Fabiano André Piccoli para
fazer o seu pronunciamento. Senhor presidente, colegas vereadores, senhor prefeito Cleito Gonçalves, doutor Augusto Vilela, uma saudação ao deputado estadual Francisco Menzi, ao doutor Maurício Bianchi, presidente da OAB, a imprensa, público presente, público que nos acompanha pelas redes sociais. A democracia brasileira é jovem e, através de uma longa batalha, constituímos um modelo de governança sólido, resguardando direitos, ofertando segurança e tranquilidade a todos, sem abuso de poder. Nossa Carta Magna, símbolo maior do poder do povo, traz já no seu artigo 2º que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Além disso, assim como toda relação interpessoal, deve ser fundada em respeito, reciprocidade e educação. E tantas outras premissas básicas de convívio que são inerentes ao ser humano. Nesse sentido, todos nós estamos adstritos à subordinação e ao cumprimento das leis, independente de raça, cor, condição financeira, formação acadêmica ou capacidade intelectual. Assim, ainda consoante com a nossa lei maior, o seu artigo 5º, inciso 2º, diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. As atribuições dos 3 poderes estão descritas na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e saliento que a administração pública direta e indireta de qualquer um dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios deve ser regida pelos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência, previstas no artigo 37. A administração pública e seus representantes devem cumprir com os preceitos constitucionais e demais leis, haja vista que estamos em um regime democrático de direito, de maneira adversa de como previu Montesquieu na sua teoria dos freios e contrapesos, que afirmava: numa monarquia, onde aquele que faz executar as leis julga estar acima das leis, precisa-se de menos virtude do que num governo popular, onde aquele que faz executar as leis sente que está a elas submetido e que suportará seu peso. O respeito e a independência entre os poderes devem ser observados para que tenhamos um Estado de direito equilibrado, com segurança jurídica, e que o bem comum do povo seja o princípio norteador de todo e qualquer governo. Nesse momento, colegas vereadores, permitam-me voltar aos anos dourados, de 1956 a 1961, período de prosperidade, da mudança da capital federal para Brasília, da construção da cidade piloto pelo presidente Juscelino Kubitschek, que tinha como slogan 50 anos em 5. E é conhecido, entre outros, pela frase: costumo voltar atrás sim, não tenho compromisso com o erro. No entanto, temos pensamentos diversos uns dos outros, o que é natural e defendido num Estado democrático de direito, os quais eu respeito. Porém, nem sempre são expressados e colocados em prática de maneira conveniente à coletividade, deixando latente a obscuridade. Nicolau Maquiavel afirmou em sua obra O Príncipe que todos concordam quanto é louvável que um príncipe mantenha a sua palavra e viva com integridade, não com astúcia. Todavia, em nossa época, vê-se por experiência que os príncipes que realizam grandes feitos deram pouca importância à palavra empenhada e souberam envolver com astúcia as mentes dos homens, superando por fim aqueles que se alicerçaram na sinceridade. Hoje é um dia histórico para a população de Farroupilha,
ocorre o primeiro julgamento do processo de impeachment de um prefeito municipal. E é com muita tristeza que, infelizmente, tenhamos que passar por esse momento, que se torna ainda mais difícil por estarmos passando por uma pandemia, a qual vitimou mais de 13 mil pessoas no Brasil e quase 300 mil pessoas ao redor do mundo. É notório que este não é assunto principal do momento, mas não podemos nos omitir de fazer o nosso trabalho, que além de legislar, é fiscalizar o Poder Executivo, avaliar as suas contas, e em razão disso, esse julgamento se realiza. Os demais trabalhos dessa casa continuaram, e recentemente instaurou-se então, nessa casa, a Comissão Especial de Análise dos Impactos do Covid-19, sugerindo diversas ações ao Poder Executivo. Tancredo Neves dizia que o Brasil dos nossos dias não admite nem o exclusivismo do governo, nem da oposição. Governo e oposição, acima de seus objetivos políticos, têm deveres inalienáveis com o nosso povo. Por isso, farroupilenses, não nos negamos ao trabalho, não nos negamos a investigar com imparcialidade todos os fatos apresentados na denúncia apresentada pelos cidadãos, e aqui nós temos o Dr. Maurício, que originou esse julgamento. Temos responsabilidade com o voto, com a confiança que nos foi depositada nas urnas, e não nos excusamos hoje de estar aqui convictos de termos feitos a nossa parte, de estarmos do lado da democracia e da lei. Pois é inútil fechar os olhos à realidade. Se o fizermos, a realidade abrirá nossas pálpebras e nos imporá a sua presença. Estamos muito tristes por Farroupilha ingressar no rol dos municípios que já passaram pelo processo de impeachment, mas é com tranquilidade, sabedoria e consciência que participo hoje dessa sessão extraordinária que é histórica. Passo agora a minha análise dos fatos. Em relação à primeira denúncia, da nomeação de fiscal do município para atuar em função privativa de advogado. A análise dos fatos demonstra claramente que os princípios constitucionais da legalidade e impessoalidade foram violados nessa nomeação. Assim, seguirei o parecer do relator pela procedência da denúncia. Segunda denúncia, da ilegal e subreptícia suplementação de crédito orçamentário do município. A cronologia dos acontecimentos comprova claramente a intenção do denunciado de ocultar dos legisladores dessa casa, consequentemente, ocultar da população o real objetivo da abertura daquela rubrica, atentando contra os princípios da boa-fé, da lealdade, da publicidade e da moralidade administrativa. Assim, também seguirei o parecer do relator pela procedência da denúncia. Terceira denúncia, da aquisição de imóveis sem autorização legislativa, violação do princípio da legalidade. Acredito estar aqui a mais grave de todas as denúncias, não somente pelo fato de violar claramente a lei orgânica do município, mas principalmente por demonstrar a falta de consideração ao Poder Legislativo Municipal. Ao estarmos num cargo público, temos o dever legal de respeitar os demais poderes e não governar como monarcas. Administrar recursos públicos, diferente de gerir recurso privado, exige respeito à legislação vigente. Assim, também seguirei o parecer do relator pela procedência da denúncia. Quarta denúncia, da aquisição de software para a saúde e do agir incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Nessa denúncia, percebe-se nitidamente que o denunciado postou-se indignamente ao cargo que ocupa. Porém, em momentos de tensão e pressão, todos nós somos passíveis de cometer erros linguísticos. Nada afasta a falta de coerência com o cargo exercido, mas acredito não ser passível para a perda de mandato. Assim, também seguirei o parecer do relator, e nesse caso, pela improcedência da denúncia.
Então, senhor presidente, essas são as minhas posições em relação às 4 denúncias, e eu quero terminar a minha fala registrando um agradecimento muito especial aos meus pais, Davinir e a dona Neuza, e a dona Neuza, que durante esse processo recebeu uma ligação de uma senhora dizendo que ela sabia que o filho dela estava envolvido num processo de impeachment e que essa senhora tinha perdido um filho e ela sabia como era a dor de perder um filho. Então ela sugeria para minha mãe conversar comigo para me afastar do processo. E a minha mãe sofreu muito com isso. Mas aqui nós estamos. E eles sempre foram um exemplo de lisura e, na sua simplicidade, ensinaram-me que não há nada mais precioso do que fazer o certo. E não tem 2 lados meio certo, só tem um lado certo. Segundo princípios éticos universais. Não os meus princípios éticos, mas princípios éticos universais. E não há dinheiro que pague isso, Tadeu. Não há dinheiro que compre isso. A minha querida esposa Maiara, que é meu porto seguro, meu ponto de equilíbrio, e com o seu senso crítico, alicerça ainda mais os valores morais e a nossa missão como ser humano. E por fim, para o futuro, eu quero deixar ao meu filho Benjamin, que ele olhe para trás e veja como o seu papai lutou pelo zelo do patrimônio público e a valorização, o respeito pela lei e pelas pessoas. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado ao vereador Fabiano André Piccoli. Antes de passar ao próximo vereador, eu solicito a autorização dos senhores vereadores para fazer a prorrogação da sessão extraordinária, tendo em pauta o processo de pedido de impeachment número 2003 de 2020. Então, os vereadores que estiverem de acordo, permaneça como estão. Então, aprovado a prorrogação da sessão a partir das 17 horas e com a aprovação de todos os vereadores aqui da casa. Convido agora o vereador Fernando Silvestrin para fazer o uso da palavra. Este vereador abre mão do seu pronunciamento, do meu pronunciamento. Agora eu convido o vereador Jonas Tomazini para fazer uso da palavra. Senhor presidente, Fernando Silvestrin, demais colegas vereadores, prefeito municipal Clayton Gonçalves, doutor Augusto, procurador do prefeito municipal, deputado estadual Franço Mense, doutor Maurício Bianchi, que é parte nesse processo, e a todos que nos acompanham aqui nesta tarde. Cumprimento também a imprensa aqui presente e com o importante trabalho que a imprensa realiza, está levando essa sessão para todos os farroupilenses. Muitos não podem estar aqui nesse momento e estão nos acompanhando através da cobertura que aqui é feita. Cumprimento também a todos que nos acompanham nas redes sociais. Hoje é um dia atípico, poderia ser histórico. Eu não estou feliz de estar aqui nessa tribuna neste momento e passando pela situação que nós estamos passando. Eu ocupei muitas vezes essa tribuna e a minha cadeira de vereador, sempre buscando o melhor para a população farroupilense. Antes mesmo de ser situação ou oposição, está a responsabilidade de buscar o melhor para a nossa comunidade. E assim, busquei agir, concordando, divergindo, contribuindo, sempre com muito respeito e de maneira impessoal. Importante lembrar também do dia 1º de janeiro de 2017,
quando com muita honra assumi uma cadeira nessa Câmara de Vereadores. E lá naquela data fomos chamados a fazer um juramento que dizia: prometo cumprir a Constituição da República Federativa do Brasil, a lei orgânica, as leis federais do Estado e do meu município, e exercer o meu mandato sob a inspiração do patriotismo, da lealdade, da honra e do bem comum. Sendo assim, estão sendo chamados hoje, senhor presidente, todos os vereadores a se posicionarem, a honrarem o seu juramento. Nesse momento, não julgamos nomes, nem mesmo tempo, e sim atos. Respeitei, respeito e respeitarei as posições dos colegas. Os diferentes vereadores eleitos e que aqui estão representam parcelas diferentes da sociedade. E isso faz parte da pluralidade da representação que é o nosso método. Nesse sentido, e de posse da análise da denúncia, da defesa do denunciado, do relatório da comissão processante, eu me posiciono dono da minha consciência e dos meus deveres por seguir a maioria das recomendações do relatório apresentado, seguindo o juramento que aqui fiz em janeiro de 2017. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Jonas Tomazini. Agora eu convido o vereador Jorge Issense para fazer sua manifestação. Senhor presidente, colegas vereadores, saúdo o prefeito municipal Clayton Gonçalves, seu procurador Augusto, a nossa deputada estadual Fran, o doutor Maurício e todos os que aqui estão nos prestigiando, imprensa, colegas vereadores, senhoras e senhores. Independente do resultado deste ato, não é uma data feliz para nós, vereadores, e para toda a nossa comunidade farroupilhense. A nossa comunidade está dividida. Muitos torcendo pelo impeachment e uma outra parcela dela torcendo para a absolvição. Nós, como representantes da população, estamos sendo pressionados de ambas as partes. Isso é natural. Nós, vereadores, temos uma grande responsabilidade. E diante disso, quando em 2017 assumi a cadeira representando uma parcela da população, naquela oportunidade eu prometi seguir a Constituição Federal, a lei orgânica do município, o regimento interno desta casa, documentos estes que regram e norteiam o nosso andar e o nosso comportamento. Nesse momento, eu devo seguir a legalidade, seguir as orientações da minha consciência. Não é momento de olhar para siglas partidárias, e aproveito essa oportunidade para dizer que a grande maioria dos projetos que vieram a esta casa, o nosso partido em si se posicionou favorável, sempre com o olhar em prol da comunidade. A questão de ser oposição ou situação não é importante neste momento e nem no decorrer do meu mandato. O meu voto será
pela razão. Não é momento de usar a emoção em si. Votarei pela tranquilidade e pela legalidade dos atos às quais eu tenho conhecimento e também os documentos apresentados em seus relatórios. Diante disso, era isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Jorge Sensi. Agora eu convido o vereador José Mário Belaver para que você se manifeste nesse momento. Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, em especial os meus colegas de comissão, processante 03-2020, a vereadora Eleonora Broilo e o vereador Catafesta. Quero saudar também o prefeito Clayton Gonçalves, o procurador do denunciado, a deputada Fran, a imprensa, o doutor Maurício, que se encontra no recinto desta casa, e demais presentes. Senhor presidente, fui escolhido em sorteio na sessão do dia 2/3/2020 como membro da comissão processante 03/2020 para avaliar denúncias apresentadas pelos senhores Maurício Bianchi, João Darzoni de Melo Rodrigues Júnior e Ricardo Ferreira Breyer. Ressalto que todo o trabalho da comissão da qual faço parte e foi baseada na legalidade, no amplo direito ao contraditório, tendo todos os atos amparados no Decreto-Lei 201/67 e demais leis vigentes e aplicáveis. Tanto é fato que até o mesmo a tentativa de levar a discussão do processo para a via judicial mostrou-se infrutífera, até o momento, dando guarida ao trabalho da comissão. Neste sentido, senhor presidente, e demais que nos acompanham, meu voto será de acordo com o documento apresentado pelo relator, referendado pelos membros da comissão processante, acatando as partes, a denúncia e pela cassação do mandato do senhor prefeito. Então, era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Agora eu convido o vereador Josué Paese Filho para fazer uso da palavra. Pode ocupar. Senhor presidente, esse vereador Josué Paese Filho abre mão do espaço. Você abre mão, o vereador Josué Paese Filho abre mão do seu espaço, então. Eu convido agora a vereadora Maria da Glória Menigoto para fazer sua manifestação. Boa noite, senhoras e senhores. Prefeito Clayton, meus cumprimentos. Deputada Fran, presidente da OAB, doutor Maurício Bianchi, vereadora, vereadores. Quero cumprimentar a todos os internautas que estão nos assistindo e dizer que agradecemos pela compreensão de todos neste momento e a imprensa também que está aqui. Nosso muito obrigado. Esse momento eu não considero histórico, pois é degradante estar aqui para votar um pedido de impeachment de um prefeito que por 7 anos e meio está na administração da cidade de Farroupilha. A Câmara de Vereadores, inclusive, está sendo desleal com o povo que nos elegeu e que, por conta dessa pandemia, não permite que esse plenário estivesse superlotado, porque estaria. E que não consigo entender, não. Falar que não é momento político, para mim é o maior momento político esse momento.
Eu não consigo entender por que tanta pressa em votar logo um processo de cassação, sem ter dado tempo, inclusive hábil, para que nós, representantes desse povo, que nos elegeu, pudéssemos esmiuçar, sim, melhor, toda a prática posta no relatório apresentado, que, por sinal, eu, vereadora eleita pelo povo, só recebi, na tarde de ontem, através da minha bancada, esse relatório. Pessoas de todos os recantos ligando, exigindo que nosso voto não seja pela cassação. A voz do povo é a voz de Deus, senhor prefeito. Momento político, sim. Ninguém vem me saciar disso, não. Mas vamos aos pontos que interessam a Farroupilha. Sim, porque não podemos ser enganados, principalmente em ano de eleição. Senhoras e senhores, onde o foco deixou de ser a saúde, deixou de ser a segurança, deixou de ser a educação, a fome, que começa agora a ser atingida pela pandemia que está posta em todos os recantos do nosso Brasil. Sou clara, caros eleitores e comunidade em geral. O que o impeachment vai contribuir para o município? Me digam. Não estou falando aqui de governo A, B ou C. Esse pedido, desesperadamente, de impeachment, vai amanhã resultar em quê? Me digam. Em mais saúde? Em mais cirurgias? Em mais creches, que, aliás, de 135 crianças que estão nas creches antes, agora nós temos mais de 1.500. De forma gratuita, para que vocês que estão me ouvindo, familiares, possam sim estar trabalhando nos seus empregos com a maior tranquilidade. Esse pedido resulta em quê? Maiores equipamentos públicos, acesso à saúde, cirurgias, ou teremos mais exames disponíveis amanhã? Vamos repassar mais dinheiro para a saúde, para o hospital? Aliás, até hoje eu nunca vi. Eu nunca vi repassar tanto para a saúde como está sendo repassado agora. Ou será que vamos acabar com o Covid-19? Ou vamos ter mais ambulâncias? Mais postos de saúde que foram feitos todos novos? 7 anos e meio de trabalho, de luta. Ou teremos mais médicos, mais enfermeiros, medicamentos? Ou teremos mais inteligência? Teremos mais hospitais à disposição? Porque até agora só temos um, e tínhamos 2. Talvez nós, vereadores, deveríamos sim contribuir um pouco mais com a nossa sociedade. E não estamos aqui tentando mandar um gestor para casa, que até o presente momento não constataram nenhum dolo. Ou seja, qual é o roubo que teve? Esse pedido contribuir para a diminuição das desigualdades? Vai contribuir? Sim, porque desde que apareceu esse bendito processo de impeachment, só se fala nisso. E você, que está me ouvindo lá no Industrial, que eu sei que vocês estão me ouvindo, talvez vocês vão ficar esperando mais 30 anos por reassentamento que já tinha sido começado. Esse pedido resulta em mais postos de trabalho. Amanhã vamos ter mais 100 empregos, 200, 300 mil.
Vamos ter isso? Olha, vocês do interior que me ligaram de manhã, por diversas ligações eu recebi, tenho ali no meu WhatsApp, que me mandaram mensagens pedindo para que não votasse pelo impeachment. Vocês têm razão, nada vai mudar do que já está sendo feito por esta administração. Aliás, mais que 40 quilômetros de asfalto, quem fez? Me digam. Esse pedido contribuir em fomentar mais empresas aqui para a cidade? Teremos isso? Quantas? O que estamos fazendo aqui? Não podemos admitir que o pedido de cassação de um prefeito seja feito por interesses políticos, em véspera da eleição. Diga sim, é político. Sou vereadora e tenho a palavra. Parece que a gente se esqueceu. Por que estamos aqui? O papel do vereador é muito mais que isso. Aliás, o papel do político é muito mais que isso. Há meses estamos aqui presenciando situações em torno desse pedido, resultando desperdícios de recursos públicos e tempo precioso. Deveríamos estar se ocupando, aliás, com projetos que tramitam nessa casa. E meu compromisso é com Farroupilha. É por isso que digo que deveríamos estar trabalhando projetos assim. Exemplo, vou dar, diminuir vereadores. Aliás, eu assinei juntamente com o vereador Catafesta para diminuir de 15 para 11 vereadores. Assinei também o projeto de redução de salários. Diminuição de secretaria, nós temos que fazer isso. É isso que nós tínhamos que pedir para o prefeito. Diminuir CCs. Também tenho certeza que resultaria em muita economia. Deveríamos estar aqui lutando pelo bem-estar dos nossos funcionários de carreira, dando a eles mais estabilidade, mais tranquilidade, cuidando de cada um com um olhar de família. É isso que o funcionalismo espera de nós, vereadores. Um cuidado de mãe, de pai, pois eles prestaram concurso e querem sua segurança. São parceiros, são conselheiros, e são os que têm na memória, gravada em suas mentes, os projetos que passaram aqui, da história de Farroupilha, das lutas, das conquistas e de futuro. Isso é que, de fato, deveríamos estar aqui nos preocupando. Estar numa tarde como essa, num horário tão precioso, debatendo propostas, isso sim, deveríamos votar favorável. O que chama atenção é somente agora foi feito o pedido a essa casa, nos termos em que foi no fim de mandato de um governo. Só agora perceberam erros? Ora, ano eleitoral é assim mesmo. Lamentável. Isso não passa de uma manobra, não. Manobra que beira oportunismo. Eleição deve ser disputada, sim, de maneira limpa, sem qualquer tipo de manobra para enganar o eleitor. Faltando 5 meses para que isso ocorra, até parece que o eleitor ainda ele vai se deixar levar por esse tipo de influência. Terminou o tomar lá da cá. Terminou. Agora as pessoas estão vendo quem é quem. Na ordem do dia. Não se enganaram. Não vão se enganar nunca mais com promessas e mentirinhas. E quem acha isso? Que está certo? O tombo vai ser bem maior. Vai ser redobrado. E de sã consciência, eu digo, quem votar pelo impeachment, que me responda. Vai mudar o quê? Na vida dos nossos munícipes, nesse momento, em que está no fim de um mandato dessa administração, o que vai mudar? Só vai atrapalhar a vida da nossa Farroupilha. Quem está me ouvindo, que acreditem, só vai atrapalhar a vida.
Pode olhar onde aconteceu os impeachments. E vocês que interpelaram esse impeachment, por que só agora, me contem? Não viram antes? Não perceberam que o companheiro de vocês, advogado, mencionado nesse processo, o senhor Gerson Priotto, detinha inscrição da OAB? E que, de fiscal concursado, passou a procurador? E que fez várias diligências pela cidade e pelo Estado? E foi votado aqui nessa casa para ser procurador? Agora fica a pergunta, ele era tão miúdo que passava despercebido de vocês? Vocês não enxergavam ele? Sim, porque o gestor, ele usou de sua boa-fé. A contratação dele foi pela boa-fé. Ele não tem obrigação de saber de direito. Ele pode ter sido enganado, sim. E o magistrado, com a sua competência, podia. Ele pode, inclusive, responder por isso. Não o gestor. Acho que era muito mais bonito, viu? Ter ido até o prefeito e dado o alerta. Mas não, era mais pomposo caçar um prefeito. Nós não estamos morando numa ilha. A gente se conhece. E quanto ao segundo ato de compra de 4 terrenos, abertura de crédito suplementar por decreto, aquisição de 4 terrenos, teve autorização legislativa e também não houve dolo. Qual é a autorização que eu falo? Eu falo porque, ainda quanto à suplementação de crédito, a própria Câmara de Vereadores, pela Lei 4.481/18, já autorizou o prefeito municipal a suplementar o crédito no limite de 35% das despesas fixas. E veja bem, na verdade o gestor, ele suplementou só 0,3%, ou seja, menos que 1% do orçamento, num processo de compra de 4 terrenos para a construção de um novo hospital. E deixamos bem claro, por um valor bem abaixo de mercado, que está registrado no nome do município. E outra, se falar que não passou pelo Conselho, foi porque não havia relação com os valores vinculados do SUS. Só por isso não passou. Aliás, o prefeito não interferiu nada, dito pelas testemunhas que foram arroladas no processo. Tudo foi baseado através de pareceres jurídicos da casa. Então, eu quero dizer assim, atire a primeira pedra quem não cometeu nunca um erro. Mas, enfim, eu não tenho muito tempo, né? Então, eu quero dizer assim para vocês que vamos pensar, a população que está me ouvindo, pensar bem, quem nos assiste aqui através dos canais da comunicação, a quem interessa a cassação do prefeito? Aos farroupilhenses ou aqueles que só desejam tomar poder baseados a qualquer preço? Teria muito mais para falar, mas chegou o meu tempo. Agradeço, senhor presidente. Gostaria muito de falar mais. Obrigado. Obrigado, a vereadora Maria da Glória Menegotto. Eu só quero fazer um comunicado. Quem precisar fazer a troca de máscara, aí no início, aí na secretaria, tem máscara para ser distribuída. Então, só para comunicar. Eu convido agora o vereador Sandro Trevisan para fazer a sua manifestação. Obrigado, presidente. Eu abro mão. O vereador Sandro Trevisan abre mão do seu pronunciamento. Agora eu convido o vereador Sidney Catafesta para fazer a sua manifestação. Senhor presidente, quero aqui registrar meu cumprimento a Vossa Excelência, cumprimentar em seu nome os demais eminentes parlamentares dessa casa. Nesta tarde
Cumprimentar o prefeito deste município, o prefeito Cláudio Gonçalves, seu procurador, sua esposa, a comunidade que está aqui, doutor Maurício e todos os advogados que aqui estão e os que estão assistindo, a imprensa querida que está aqui, levando a informação à comunidade. Sejam todos bem-vindos, os que não conseguiram entrar devido ao Covid-19, a pandemia. Agradeço o trabalho de vocês em prol da sociedade. Cumprimentar carinhosamente meu irmão Nando Catafés, que está aqui, parceiro e amigo de todas as horas, meu amigo e irmão de longa data, policial civil Leonardo Vilas Boas Conceição. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por todo o apoio e atenção também em todos os meus trabalhos, e em especial também neste, onde fui escolhido relator. Quero aqui, de modo especial, agradecer as pessoas que estiveram comigo nesse tempo em que fui relator desta comissão, Comissão 03, que confesso a todos que eu não gostaria de estar ali. Não queria ser relator, muito menos ter que vir votar. Mas eu, acima de tudo, eu tenho um compromisso com as pessoas que acreditaram em mim, e o compromisso vai além de representá-los, é a hora do voto. E eu tenho coragem, determinação e princípios. Que isso não foge de mim. No calor, na ânsia de fazer as coisas para a Farroupilha, teve erros? Foram fatos apontados? Sim. São inverdades? Não. O próprio vereador acabou de dizer que concorda com o parecer, mas é exagerado. O erro é passivo de acertos. Muito bem, relatado no item 4, que por esse relator não deu procedência da denúncia, porque o erro cometido teve a correção. Teve a correção. Então eu registro que algumas coisas ditas aqui não condizem. Eu respeito cada posicionamento e não uso esse espaço público pago pelo povo para fazer ato de politicagem. Tenho um respeito, um carinho, e na noite de domingo, quando terminamos, porque Catafesta não é formado em Direito, para responder algumas pessoas que estão neste momento ou vão ouvir. Sou formado em Administração de Empresa. Minha pós-graduação, que foi interrompida por esse relato de várias páginas, é em ênfase na saúde pública, administração hospitalar. E o mais importante que todos os gestores devem ter para ser administrador público é ser gestor público. São as minhas duas formações, além de ser formado em administração de empresa. Eu não sou jurista da área do jurídico. Tenho respeito por todos e agradeço o trabalho que a banca de advogados me proporcionou para montar esse relatório. Estou aqui justificando que teve pessoas que estiveram debruçados comigo, me dando a orientação. Porque cabe a mim estar à altura deste ato. Se vai entrar para a história ou não vai, cada um pensa como quer. Mas é atípico. Eu gostaria de estar aqui nesse momento? Não, porque é nessa tribuna que eu luto pela comunidade. É nessa tribuna que eu cobrei muitas vezes o prefeito. Muitas vezes. Centenas e centenas de requerimentos, projetos e projetos de lei e sugestões apresentados aqui, votados por os colegas. Isso sim, me enche de orgulho, de prazer de estar aqui lutando. Hoje não. Mas faz parte de onde eu estou neste momento como vereador. Eleito pelo meu terceiro mandato, pela comunidade que tanto me acolheu e me quer bem. Me quer bem. O carinho pelo prefeito, ele sabe o quanto é grande.
O quanto eu avisei enquanto eu era secretário, ele também sabe de possíveis problemas ou possíveis erros que podemos ter no decorrer do andamento. Eu sou uma pessoa de gratidão, porque eu estive como secretário de uma pasta nova, criança, chamada Esporte, Lazer e Juventude, atendendo o convite do prefeito, que hoje está aqui, neste momento. E com muita determinação, com empenho, com garra, eu desenvolvi o meu trabalho no período que lá eu estive, atendendo o próprio prefeito. Eu retornei a esta casa, aonde fui eleito e aonde eu estou neste momento. Desde o momento em que fui sorteado a fazer parte da comissão processante, que vem com o objetivo, no final, se tiver a maioria, a cassação de um mandato, que não... E com responsabilidade que foi conferida para relatar este processo, eu procurei fazer essa tarefa, vereador Mário, vereadora Eleonora, que fazem parte da comissão, com a mais absoluta imparcialidade. Procurei também me inteirar de todos os fatos, analisar os documentos, buscar a legislação aplicável, refletir, enfim, formar um juízo de valor que pudesse, ao final, traduzir justiça para o caso apresentado. E no domingo de noite, finalizei o trabalho. E lá estava eu, analisando também vários momentos em que eu estive de secretário e de base de governo. Tudo isso a gente reflete, a gente tem gratidão, a gente tem coração, a gente tem sentimento. Busquei na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Município e na legislação vigente o suporte jurídico necessário para a melhor solução. Nesse sentido, a Constituição Federal, no capítulo do artigo 37, assim como a Lei Orgânica do Município, no caput do seu artigo 71, consagram os princípios norteadores da administração pública, cujo todos os administradores não podem se afastar. Princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A legalidade é o primeiro dos princípios, conforme Eri Lopes Meirelles, em sua obra clássica Direito Administrativo Brasileiro, significa que administrador público está em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não pode se afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido, expor-se à responsabilidade disciplinar civil e criminal, conforme o caso. A eficácia de toda a atividade administrativa está condicionada ao atendimento da lei. E prossegue. Na administração pública não há liberdade nem vontade pessoal, enquanto na administração particular é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe. Na administração pública só é permitido fazer o que a lei nos autoriza. A lei para o particular significa pode fazer assim. Para o administrador público significa deve fazer assim. O princípio da impessoalidade. Segundo princípio, também denominado princípio da finalidade, conforme o bem ensina
próprio Meirelles. Impõe que o administrador público só pratique o ato para o seu fim legal. E o fim legal é unicamente aquele que a norma de direito expressa ou virtualmente como objetivo do ato e da forma impessoal. Quer dizer que todas as vezes que o agente público, na prática do ato administrativo, se afastar do objetivo previsto na norma, estará atuando em desvio de finalidade, ensejando invalidação do ato. A moralidade, princípio, constitui pressuposto de validade do ato administrativo. Deve ela guiar a atuação do agente público. E, conforme ressalta o professor Juarez Freitas, na obra Controle dos Atos Administrativos e Princípios Fundamentais, proíbe condutas eticamente inaceitáveis e descenso moral da sociedade e o ponto não comportam com essas ações. O princípio da publicidade, atualmente, inclusive ampliado pelo conceito de transparência na administração pública, ele abrange toda a atuação estatal, não só sobre o aspecto da divulgação oficial dos seus atos, mas também na garantia contra o agir de modo oculto. Esse é o princípio da publicidade. E, por último, eficiência. É o resultado que se espera de todo administrador público que tenha atuado com legalidade, imparcialidade, moralidade. Professor Eli Lopes Meirelles diz: esses princípios devem pautar todos os atos administrativos. Constituem, por assim dizer, os fundamentos da validade da ação administrativa, ou, por outras palavras, os substentáculos da atividade pública. Para finalizar, presidente, quero aqui dizer que a minha decisão na votação dessa noite segue esses princípios. Obrigado. Obrigado, vereador Sidnei Catafesta. Agora eu convido o vereador Tadeu Salib dos Santos para fazer o uso da palavra. Senhor presidente Fernando Silvestrin, excelentíssimo senhor prefeito municipal, Dr. Clayton Gonçalves, saudar a nossa deputada estadual também presente aqui conosco, Francis Somense, colegas vereadores, colegas vereadoras, senhores da imprensa, Dr. Maurício, representando a OAB também aqui na tarde de hoje. Quero dizer aos senhores, primeiramente, que ouvi de que hoje seria um dia que não marcaria na história. Eu venho aqui exatamente dizer de que, para mim, esse dia tem história. Acima de tudo, pela gratidão de Deus de me dar a vida. Pela gratidão do seu Antônio e da dona Laura de me darem uma certidão de nascimento como filho deles. O dia 15 de maio, para mim, tem um significado mais do que especial. E dizer aos senhores, depois de justificado
o 15 de maio, eu vou seguir o 15 de maio sempre comemorando, sempre agradecendo, porque este também é um lema de vida. Comemorando e agradecendo. A gratidão é algo que a gente deve levar sempre junto conosco. Mas está na minha missão de vida também dizer de que, nas palavras de cada um, ou no silêncio de alguns, nós estamos defendendo Dr. Maurício, senhor procurador e demais que doutora Franciele, enfim, pessoas que têm o conhecimento jurídico, e aí vem as teses, é o que está acontecendo hoje. E que tudo vai culminar, e nós somos hoje os fazedores do papel do juiz, que independente daquilo que ele faria como ser humano, como pessoa, tratando-se de pessoa para pessoa, ele tem que dizer sim ou não no final. O Partido Progressista, hoje à noite, aqui representado pelo presidente, vereador Josué Paese Filho, pelo caçulinha dos progressistas, vereador Sandro Trevisan, e por este vereador. Quero dizer aos senhores que eu não vim aqui para expor nem o sim, nem o não. Eu vim até esta tribuna para falar em nome também dos colegas que tiveram, por vontade própria, a opção de não usar a palavra, e eu também não iria o fazer, mas eu quero dizer que o Partido Progressista tomou uma posição. Vocês, vereadores, através da orientação da presidência do vereador Josué, ele disse, assim como eu vou fazer, estou exemplificando para que, se vocês acharem importante, o façam também. Porque em algum momento eu vou pedir a vocês alguma coisa e eu quero e exijo resposta, tamanho é a nossa responsabilidade. Na individualidade, cada um teve a liberdade de buscar aquilo que ele não entendia. Se comparar, nós diríamos, primeiro vamos pegar pela formação o professor Sandro. Vamos excluir, quem sabe, o Tadeu, por escolaridade, ou vamos pegar o vereador Kiko, por questão de idade, que é muito pouca diferença entre ele e eu, e vamos pegar pela experiência. Não houve critério nenhum, a não ser o de que se debrucem e decidam individualmente, e ontem à noite fomos convocados para trocar ideias e dar as explicações ao nosso presidente e ter dele as explicações que nós achamos necessário também de questioná-lo. E finalizando, senhor presidente, eu agradeço por fazer uso da tribuna
e dizer de que eu, acima de tudo, acredito em Deus e acredito no propósito e na missão de vida de cada um. Desejo a todos uma ótima noite e muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Tadeu Saliba dos Santos. Agora eu convido o vereador Tiago Brunet para fazer uso da palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, prefeito Clayton, procurador. Boa noite à imprensa, colegas vereadores, vereadora Eleonora, vereadora Glória, todos presentes aqui. Quero, em primeiro lugar, antes de mais nada, agradecer, Clayton, a você pela aquela ligação que tu me fez quando tu me convidou para vir para cá. Pela oportunidade que tu deu a mim para que eu pudesse mostrar o meu trabalho. E essa oportunidade não foi só a mim que foi dada. Essa oportunidade foi dada ao Sidney Catafesta, essa oportunidade foi dada ao David Argenta, esta oportunidade foi dada, Fabiano Piccoli, foi dada ao vereador Fabiano Piccoli. Esta oportunidade foi dada a Thiago Ilha, esta oportunidade foi dada a tantas pessoas que aqui estão. É importante a gente ter gratidão, porque quem tem gratidão adoece menos e vive mais. Eu queria... Muito obrigado mais uma vez, prefeito. Eu queria aqui fazer a leitura rápida de uma nota de esclarecimento. A entidade abaixo subscrita vem esclarecer que, em sendo o processo de impeachment do senhor prefeito municipal de caráter eminentemente político-legal a ser examinado pelo Poder Legislativo com toda a minúcia e competência, não sendo este de conhecimento da entidade subscritora, a mesma reconsidera o termo da nota de apoio ao pedido de impeachment do senhor prefeito municipal firmada em maio de 2020, não podendo emitir juízo de valor quanto aos fatos e questões jurídicas envolvidas no referido processo. Reitera ainda que neste momento está empenhada na solução dos problemas gerais, bem como específicos da categoria representada, resultantes da pandemia do Covid-19, soluções as quais somente serão alcançadas pela comunhão de esforços. Sérgio Rossi, presidente do Sindilojas, tem aqui o meu aplauso, tem aqui o meu respeito. Por que eu digo isso? Sempre há tempo de mudar. Sempre há tempo de mudar, Catafesta. O senhor fez parte desse governo, o senhor foi secretário de Esporte, Cultura e Lazer, Juventude e Lazer, de um governo qual o senhor ajudou a fomentar, qual o senhor ajudou a crescer, com as suas ações, o senhor ajudou muitas pessoas na nossa comunidade. O senhor é meu amigo, Catafesta. O senhor é meu irmão. No dia 21 de dezembro, eu tinha 5 casais na minha casa. Um desses casais era o senhor, porque eu não tenho muitos amigos aqui, mas o senhor estava lá. Por isso que eu peço que o senhor me escute, porque o senhor é meu amigo. As pessoas às quais o senhor estava nas últimas semanas não têm a amizade que eu tenho contigo, não têm o sentimento que eu tenho contigo, não têm as horas de conversa que nós temos, as nossas confidências, os nossos problemas. Eles não têm isso, nós temos. Por isso que eu peço que o senhor me escute, porque aqui, nestes relatórios, nestas denúncias, eu não vejo motivo real para impedir um prefeito eleito 2 vezes pelo voto, pelo sufrágio universal,
faltando 3 meses da eleição. Eu não consigo enxergar aqui. E olha que eu sou uma pessoa do bem, que eu sou uma pessoa decente e que eu sempre tento pelo melhor caminho. Não tem aqui isso. O senhor sabe disso, Catafesta. Quando nós aprovamos aqui, por exemplo, quando nós aprovamos aqui, por todos os vereadores, com unanimidade, um valor de 10 mil para a compra de terreno, eu tenho certeza que todos aqui, sabiam que com 10 mil nós não compramos um terreno aqui nessa cidade. Eu não sou bobo, não sou filho de bobo. Se me comprar por bobo, vai me devolver de madrugada, porque de bobo não tenho nada. Não tem aqui algo para tanta penalidade. Sandro, tu teve no governo também, Sandro. Respeito a sua retirada, como respeito a sua pessoa. O senhor esteve lá em casa, o senhor cresceu nessa cidade por ser uma pessoa coerente, por ser uma pessoa justa. Eu falava com o Dr. Carlos Rockenbach e discuti os votos com ele, e ele me perguntou, e o Sandro, como é que vota? Eu digo, não sei, né? O Sandro, eu conheço o Sandro, atendi a filha dele aqui, o Sandro vota pelo correto, ele vota pelo certo. E é isso que eu espero que o senhor faça também, Sandro. É isso que eu espero que a gente possa fazer hoje, ser o mais coerente possível, ser o mais correto possível, porque nós estamos aqui não fazendo uma janta entre amigos, nós estamos aqui definindo o futuro político da nossa cidade, e o futuro político de um cidadão que, quando eu entrei no consultório dele para trabalhar lá, tinha gente que ia lá tomar café, tinha gente que ia lá usar o banheiro, tinha gente que ia lá pedir dinheiro, tinha gente que ia lá, muita gente, para ser atendido de graça, porque cidadão ficava até as 8 da noite, 9 da noite, 10 da noite, atendendo. Mas tudo bem atender, mas de graça eu nunca tinha visto isso. Parabéns mais uma vez, porque eu não tenho feito isso. Eu, na minha jovialidade, eu não tenho feito isso. Eu dedico meu tempo à minha família, aos meus amigos, ao meu filho, mas não consigo mais ficar lá. E o senhor fez isso durante muitos e muitos anos da sua vida. Isso tem que estar no pacote, gente. Não dá para tirar do pacote a história médica de um cidadão que fez essa cidade crescer pelas suas próprias mãos. Peço aqui, Catafesta, sempre há tempo de repensar. Sempre há tempo de mudar. O vereador Arielson Arcego me ensinou uma coisa. Posso mudar de opinião, não tenho vergonha de mudar de opinião, porque não tenho vergonha de pensar. Essa é uma frase que o vereador Arielson Arcego me ensinou. Eu tenho tido dias ruins, noites ruins, tenho repensado muito das minhas próprias ações e atitudes aqui. E em algum momento, quando veio para esta casa uma penalidade já sugerida pelo Tribunal de Contas e nós votamos pela perda de direitos do senhor Pascoal, eu não sei se eu fiz o certo naquele momento. Eu queria corrigir esse erro. Por quê? Porque nas comarcas, nas cidades, nos municípios, quem tem o dever de julgar os crimes políticos não somos nós, vereadores ou seres políticos. A justiça tem esse dever e não nós. Eu errei muito, mas estou aprendendo com os meus erros. Agora, Mário, o senhor é o mais ancião aqui desta casa e eu lhe respeito muito por isso. Tenho muito respeito pelos mais velhos, assim como o Tadeu, como o Kiko, que já viram muito nessa vida. Tenho certeza, Tadeu, que tu não vai dormir essa noite.
dependendo como for o teu voto. Porque eu sei o carinho que tu sente pelo aquele grandão ali. Eu já conversei contigo. Eu sei. E eu sinto isso. Saber é uma coisa, sentir é muito maior do que saber. Eu gostaria aqui também de dizer que o CREMERS, prefeito, hoje nos emitiu uma nota também, tá? Porque nós médicos também podemos pedir para instituições ligadas à medicina para nos ajudar. Para nos ajudar, para organizar as coisas. Está aqui escrito, senhor prefeito, na condição de presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul, manifesto apoio, já que nossa missão e compromisso é com a saúde pública, ficando feliz que médicos assumam a função de gestores públicos, comprometidos com essa atividade cada vez mais fundamental para todos. Ainda mais em tempos de pandemia. De outro lado, é importante destacar que faz parte de nossa luta a qualificação profissional, tecnológica e estrutural da saúde pública e privada. E, portanto, dizer que é uma das nossas atribuições trabalhar pela manutenção de hospitais regionais e de médio e pequeno porte, o que vai ao encontro do projeto do Hospital de Combate ao Câncer idealizado na sua gestão. Tenha certeza de que o CREMERS avaliza iniciativas dessa natureza, que mais do que nunca aperfeiçoam e capacitam o bom funcionamento da saúde pública. Sem mais para o momento, reitero os votos de estima e apreço. Atenciosamente, Dr. Eduardo Trindade, presidente. Por que eu digo isso? Digo isso porque respeito aqui o presidente da OAB, Dr. Maurício Bianchi, o qual também nos vemos diariamente, porque trabalhamos no mesmo prédio. Mas tenho que dizer aqui, Dr. Maurício, de coração aberto como estou hoje, que não concordo com o senhor ter solicitado uma instituição para fazer o impeachment do nosso prefeito. Não concordo e, segundo o procurador, até tem um grau de ilegalidade nisso. Acho que a gente chama as instituições para promover o bem, não para promover o mal. Mas esta é a minha ideia. Tenho tido muitos pensamentos, muita reflexão do que vou fazer daqui para frente, de como vou me portar, o que a comunidade está pensando. Fazia muita reflexão do que a comunidade está pensando. E eu vi nas pesquisas que a comunidade pensa que tem que ficar, que o prefeito tem que ficar. Ontem via no Leóvio, acho, se não me engano, 66% das pessoas gostariam que o prefeito permanecesse até o fim desse mandato. Diferentemente do Guerra, aqui em Caxias, que nesse momento tinha uma questão de alimentação social muito menor. O nosso prefeito, ele ainda mantém muitas e muitas famílias aí fora, acreditando na sua gestão, que bem falou meu colega de partido, David Argenta, foi uma gestão que fez muitas obras citadas pelo meu próprio companheiro aqui. Eu tenho orgulho de ser vereador e líder desse governo. E vou me orgulhar disso por muitos e muitos anos, Cleiton. Nós vamos sentar e falar tudo o que foi feito. Que o prefeito Cleiton muitas vezes é um irresponsável, isso ninguém precisa me dizer. Eu mesmo já falei para ele isso. Quando ele foi tapar os buracos lá da BR, eu digo, tu é louco, Cleiton. Isso aí tu vai ser impeachmentado, cara. Vai dar problema, meu. É uma estrada estadual, tu vai gastar dinheiro. Tiago, eu estou fazendo isso pelas vidas das pessoas que podem morrer aqui, não importa se eu seja impeachmentado. E por que não fizeram impeachment naquele momento? Porque não tinha voto. Porque não tinha voto naquele momento. Aí não precisa, aí não adiantava entrar, né? Ia ser negado. Agora que parece que tem os votos, entrou.
fico triste. Fico triste com isso. E tenho que dividir com vocês, os quais são meus irmãos em todas as segundas e terças-feiras aqui nessa casa. Eu quero finalizar, então, pedindo que, se assim os vereadores permanecerem com o voto contrário, a grande maioria, e houver a cassação do prefeito Clayton hoje, eu peço aqui que no parecer do relatório final seja defendido os direitos políticos do prefeito. Estou fazendo aqui um apelo, estou fazendo um pedido a todos os vereadores e quero que fique registrado nos anais da casa. Por fim, peço a Deus para que, se o senhor Clayton Gonçalves for condenado, os responsáveis pelo pedido do impeachment, senhor Ricardo Ferreira Breyer, Maurício Bianchi, João Darzoni de Melo Rodrigues Júnior, tenham a dignidade de se desculpar. Se ele estiver vivo, que se faça de corpo presente. Se estiver morto, que faça a seus filhos e netos. Muito obrigado e uma boa noite. Obrigado, vereador Tiago Brunet. Agora eu passo a palavra ao Tiago William para fazer o seu pronunciamento. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os colegas vereadores, colegas vereadoras, as pessoas que acompanham aqui, em especial o nosso prefeito municipal, Dr. Clayton Gonçalves, seu procurador, a nossa deputada estadual François Mendes, também primeira-dama desse município, o Dr. Maurício Bianchi, que é presidente da Ordem dos Advogados Subseção de Farroupilha, em especial a imprensa, que agora sim conseguiu fazer justiça e estar aqui acompanhando essa sessão, porque eu não imagino e não imaginava diferente que isso acontecesse. Gostaria também de fazer um cumprimento especial às pessoas que não puderam estar aqui. Fico imaginando as pessoas que sempre acreditaram no denunciante que hoje está aqui, ou no denunciado que hoje está aqui, no prefeito Clayton Gonçalves, e depositaram nele por 2 oportunidades os seus votos. Elas gostariam de estar aqui. E nós estamos vivendo uma pandemia mundial ocasionada pelo coronavírus, e elas não puderam estar aqui. Muito foi falado aqui nessa noite, colegas, que nós vamos fazer história. Mas que história nós queremos fazer hoje? Qual a história que a gente quer contar amanhã? Faça essa primeira pergunta. Tem um livro que foi escrito há 2.300 anos, de um autor e um grande pensador da humanidade chamado Aristóteles, que dizia: na filosofia de Aristóteles, política é a ciência que tem por objetivo a felicidade humana, principalmente a felicidade coletiva. No outro livro ele disse, livro chamado Ética Nicômaco, que era seu pai médico e seu filho depois, ele disse: um Estado que põe a felicidade na riqueza, só são felizes os ricos. Um Estado que põe a felicidade no poder, felicidade é dominar vários. Um Estado que coloca a felicidade na virtude, são felizes as pessoas honradas. Eu começo fazendo essa reflexão para dizer que nós estamos aqui, há poucos meses das eleições e há 6 meses do término do mandato de um prefeito eleito democraticamente. Desde que me conheço por gente, sempre observei que o fórum adequado para que a gente coloque ou tire um prefeito é nas eleições através do voto. Se o prefeito Clayton não correspondeu, que ele tire no voto. Se o prefeito Clayton não correspondeu, é na urna o direito que o cidadão tem de fazer isso. Também, Mário Sérgio Cortella, um grande pensador do Brasil, professor universitário que eu acho que tem um dos grandes pensamentos atual do Brasil, uma grande mente brasileira que orgulha esse país, disse: há uma diferença entre desejo, vontade e necessidade. O desejo é um impulso vital.
A vontade é uma carência transitória, a inclinação e a direção de algo no momento certo. Já a necessidade é uma urgência. Quero perguntar para cada um dos colegas vereadores: existe em tudo que foi discutido aqui uma urgência de retirar o prefeito do mandato? Existe uma urgência. A cidade amanhã não vai funcionar, segunda-feira vai parar, não vai ter posto de saúde, não vai ter atendimento no esgoto, não vai ter cascalho na rua, não vai ter o conserto da obra. Existe a urgência de tirar o prefeito. Qual o ato que está aqui na denúncia, que eu respeito tanto quem fez a denúncia, não só essa, como também a do empresário Glacir Gomes, que me lembro, estava aqui assistindo a sessão quando o Glacir fez a primeira denúncia e não foi aceita. E por que não foi aceita a primeira denúncia do Glacir? Porque ele não tinha comprovado o título de eleitor de Farroupilha, que comprovava que ele era um eleitor farroupilense. Eu pergunto, que eu acho que é uma exigência extremamente desnecessária para receber ou não um documento. E eu pergunto, os 3 denunciantes que estavam aqui, obviamente é de conhecimento notório, o Dr. Maurício Bianchi é eleitor de Farroupilha. Os outros 2, advogados que representam a Ordem dos Advogados do Rio Grande do Sul, são eleitores de Farroupilha? Conhecem a nossa necessidade? Vão na padaria, no mercado? Vereadores, estão lá caminhando na rua e ouvindo o que a população está lhe cobrando? A gente não está aqui para julgar se o Clayton atendeu bem ou mal. Se o Clayton um dia recebeu entidade, se um Clayton um dia feriu os nossos sentimentos, e eu concordo com os vereadores aqui, nenhuma pessoa é perfeita na face da terra, nem o bondoso Jesus Cristo foi. Todos nós somos carregados de defeito. E essa ânsia emocional carregada dentro de nós, ela está nos dizendo, bota tudo dentro do liquidificador, liga o botão, impeachment o Clayton. Nós não estamos olhando aqui, nós estamos antecipando os nossos votos, sem escutar as 2 horas que o decreto-lei garante o prefeito e o seu procurador. Nós temos 2 horas que a lei diz, aliás, uma lei de 53 anos. Temos 2 horas para escutar o prefeito, dar a oportunidade dele vir aqui se defender e dizer, olha, vereadores, é daqui até ali. Do procurador explicar os motivos técnicos. O vereador Catafesta lembrou bem, a gente não é advogado, às vezes a gente fica inseguro de fazer um parecer. A gente vai consultar, a gente vai buscar informação. Não é obrigação do vereador que está aqui ser especialista em direito. Não é obrigação, ele está correto, coberto de razão. Agora, eu vou pedir para todos vocês, nossos colegas vereadores, eu estou aqui há 3 dias na condição de vereador. Como eu gosto de estar aqui, como eu aprendi aqui. Estava falando com o Tadeu agora há pouco. Meu Deus do céu, como isso aqui é um aprendizado da vida. Como o que a gente faz aqui é tão sério. Há 2 dias atrás, hoje protocolei aqui na Câmara de Vereadores, isso aqui dá uma oportunidade gigante, de 5 projetos de lei, para que a gente possa discutir aqui na Câmara de Vereadores ações de combate ao coronavírus. O Fabiano Piccoli, colega vereador, lembrava aqui, vários colegas falaram nesse mesmo enredo. Nós estamos com as empresas quebrando, nós estamos com a comunidade definhando, com a economia no chão, no fundo do poço, empresas demitindo. Vamos canalizar a nossa energia, a nossa percepção, para que a gente possa contribuir, sugerir, apresentar, discutir projetos, senhor presidente Fernando, que possam fazer diferença essas pessoas que estão passando agora. Vai falar com um pai de família que vai chegar agora no final do mês e não vai conseguir botar comida na sua casa. Quantos de nós estamos preocupados com o que as pessoas estão comendo hoje de noite? Ou o que elas vão comer amanhã de meio-dia? Na nossa cidade tem gente passando fome. Vocês sabiam disso, meus colegas vereadores? Tem gente passando fome na cidade de Farroupilha, porque não tem mais condições de sobreviver. Essa pandemia pegou todo mundo. É uma insegurança de saúde que a gente se preocupa em perder um ente querido e não quer perder ninguém, mas é uma segurança econômica de sobrevivência humana. A gente não consegue, vereadora Glória, mais sobreviver. E nós estamos aqui desde a 1 da tarde, gente. Vamos ficar aqui até o momento que for necessário.
mas que, passado isso, a gente se concentre em projetos que realmente mudem a vida das pessoas, que busquem resolver os problemas que a sociedade está enfrentando hoje. Eu acompanhava à distância o trabalho dessa casa e estou muito feliz. Se eu não me engano, o vereador Catafesta lidera este movimento aqui, numa comissão especializada para tratar da situação do coronavírus. E eu quero a sua ajuda, vereador, até os dias que eu estiver aqui como vereador, porque o senhor me ajude nos projetos que eu apresentei aqui, ver se algum deles pode servir, dos 5 projetos que eu apresentei hoje, que possam fazer diferença para essa comunidade. Quero falar das denúncias. De novo, o caso 1 foi falado aqui, o advogado vai falar, o prefeito vai falar, nomeação no fiscal privativo. O vereador David falou, a gente reconhece os erros que aconteceram, inclusive esse erro especial de muita má índole do próprio advogado. Porque se eu sou advogado, doutor Bianchi, e eu sei que não pode, por que eu vou lá assumir? Eu entendo a sua cobrança na denúncia, que o mandatário tem que também ter a sua observação. Mas se eu sou advogado, eu passei na prova da ordem, eu não sei que eu não posso advogar quando eu sou cargo privativo, quando eu sou fiscal? Agora eu peço para vocês, onde é que teve o dolo do prefeito em nomear um advogado para ser procurador? O dolo foi nele de ter aceitado. E como, não sei quem falou aqui, esse servidor não é mais o procurador do município. Glória, não é mais o procurador. Suplementação aqui nessa casa. Foi aprovado aqui, o doutor Tiago lembrava bem, foi aprovado aqui nessa casa a peça orçamentária, Sandro, e nós estivemos aqui votando junto, Kiko, foi aprovado aqui a peça orçamentária, é bem verdade, que não tem como a gente dizer que 10 mil vai comprar um terreno. Mas também não tem como dizer, gente, pelo amor de Deus, não tem como dizer que os vereadores não sabiam que tinha uma rúbrica que um dia ia comprar um terreno, que naquele momento só tinha 10 mil reais. Não compra terreno em lugar nenhum no mundo com 10 mil reais. Era óbvio que o prefeito ia suplementar. E dentro da lei, permite ele suplementar até 35%. Agora ele lembrou bem aqui, isso dá no máximo 1%. Também, sobre a compra de terreno, se houve um erro de não ter passado nessa casa, que deve ser respeitada. Isso eu concordo com os vereadores. Ele é um erro que não pode ser punido com a perda do mandato. Vamos tentar observar o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos vindo aqui cortar a cabeça de alguém por ter tropicado no caminho. Qual administrador, nos 85 anos dessa cidade, que fez tudo 100% certo, se tivesse cometido dolo? Aqui todos os vereadores, todos que estiveram aqui se pronunciando, todos admitiram que não houve crime, todos admitiram aqui que não houve enriquecimento ilícito, todos admitiram aqui que não teve benefício próprio do prefeito, que o terreno está no nome da prefeitura. Se houve, colegas vereadores, no máximo foi um erro administrativo. Então nós estamos querendo tirar um prefeito que é médico há 6 meses de terminar o seu mandato? Será que nós precisamos, de novo, há uma diferença entre desejo, vontade e necessidade. Desejo é um impulso que nós temos, a vontade é uma carência transitória e a necessidade é uma urgência. Eu pergunto para vocês, existe a urgência, Fernando, de hoje, porque é hoje. Se o prefeito for impeachmentado, hoje ele não é mais o prefeito. Existe uma urgência. Olha, vamos fazer o seguinte, nós estamos aqui defensores da Constituição, Sandra. Então nós vamos tirar o prefeito, ele não é mais prefeito hoje, para garantir que isso que está sendo apontado, que já passou, 90% das coisas que já passaram, que por isso nós vamos tirar ele do mandato, que existe uma urgência, porque não vamos terminar o mandato até o final do ano. Se ele fez, Sandro, ele vai ser responsabilizado e tem muitos fóruns para isso. Tem Tribunal de Contas, tem Ministério Público, e ele sabe disso também. Todo mundo que senta naquela cadeira sabe o que vai assumir no futuro. Então aqui, nós vereadores, eu peço que vocês escutem atentamente a defesa. Não é
vergonha nenhuma a gente mudar de voto, mudar de tendência, é fazer o que é certo, o que é justo. Observe, nós vamos ter 2 horas, não precisamos antecipar nada. Vamos escutar o que o prefeito quer dizer, o que a defesa quer sustentar. E Aristóteles, para fechar a minha fala, grande pensador, aluno de Platão, que antes foi aluno de Sócrates, que os maiores pensadores dessa humanidade viveram na Grécia Antiga, e nascido lá no interior da Macedônia, Aristóteles sempre falava que a política é a oportunidade de oferecer a felicidade para todos. Porque, não esqueçam, comunidade, o Estado que põe a felicidade na riqueza só vai ser feliz os ricos. O Estado que põe a felicidade no poder é para dominar, para ter o poder, para chegar, é meu. O Estado que põe a felicidade nas virtudes espalha na felicidade na população e garante para a população o direito que é delas, de escolher, de votar, de aprovar ou mandar embora qualquer um que administre esse município. Não vamos tirar essa decisão que é da população. A cada 4 anos tem essa oportunidade gigantesca de decidir quem serão nossos governantes. Que Deus nos abençoe na nossa decisão de hoje. Meu muito obrigado. Obrigado ao vereador Tiago Ilha pelo seu pronunciamento. Em seguida, nós teremos o pronunciamento da defesa e do prefeito Clayton Gonçalves, onde que nós temos um tempo máximo de 2 horas. Então, acho que é necessário nós suspender a sessão por 10 minutos e depois, sim, reiniciar os trabalhos. Então, suspendo a sessão por 10 minutos para a gente tomar um café e uma água. Está suspenso a sessão.